Olá, pessoal! Hoje nosso assunto é polêmico. Então, continuando nossos vídeos, né, sobre parto humanizado, hoje vamos falar sobre a episiotomia. Então, vou explicar para vocês primeiro o que é a episiotomia. Então, aqui nessa foto, a gente vai poder identificar a mão do obstetra, né, enluvada com a luva. Podemos observar aqui a tesoura, também pode ser realizada com bisturi, tá? Mas aqui uma tesoura. Aqui nós vemos o ânus da paciente. Aqui nós vemos grande lábio de um lado. Aqui grande lábio do outro lado. Aqui é o buraquinho da uretra, né, orifício uretral. Aqui nós temos o clitóris e aqui a cabecinha do bebê, já aqui você já consegue identificar. E aqui, essa região onde está a tesoura chama fúrcula vaginal, que é a junção aqui, ó, do grande lábio de um lado com o grande lábio do outro lado, ok? Bom, então a episiotomia nada mais é do que um corte nessa região próxima ali da fúrcula. E que ele pega o quê? Aqui a gente tem a pele, né, da paciente. Na parte de dentro, onde tá, você vê aqui, ó, por transparência o dedo do obstetra, que não aparece, né, está dentro da vagina. Então, nessa região lá para dentro, a gente tem a mucosa, que é como se fosse aquela partezinha da bochecha por dentro, né, aquele rosadinho, que é a mucosa vaginal. E aí, nesse espaço lá dentro, entre a pele e a mucosa, tem músculo. Então, é cortado pele, músculo e mucosa vaginal, tá? Então, isso que é episiotomia, esse cortezinho aqui. Existem episiotomias que são assim, nesse sentido, que é a mediana, e a médio-lateral, que é nesse sentido aqui que a gente tá vendo nessa imagem, tá? Essa é mais segura do que a mediana. A mediana tem maior chance de ter laceração aqui do esfíncter anal, tá? Muito bem. Então, isso é episiotomia. E para que ela é feita? Bom, o objetivo é a gente aumentar o espaço vaginal, né, do canal, principalmente da região posterior da vagina. E quando que a gente deve fazer a episiotomia? Tem algum momento que está indicada a episiotomia? Ela está indicada para todo mundo? Como é que é? Bom, isso aí a gente sabe por vários estudos que a episiotomia não é para ser realizada de rotina, não é para ser realizada, ou não é para ser realizada para todas as pacientes, tá? Então, é um procedimento que deve ser realizado apenas em alguns momentos. Antigamente, quando eu aprendi obstetrícia, nós realizávamos para todas as pacientes. Toda paciente que ia ter um parto vaginal era submetida à episiotomia. Hoje em dia, a gente sabe que isso não tem benefício. Então, em alguns momentos apenas ela deve ser realizada. Existem indicações específicas, tipo, se tiver, sei lá, a 1 hora com dilatação total e o neném tiver descido, a gente faz episiotomia. Não existe isso. O que existe são alguns consensos poucos para que alguns médicos concordam que deveria ser realizada. Por exemplo, quando nós temos um bebezinho que já tá ali, nós vimos, né? A episiotomia, a cabecinha do neném já tá aqui aparecendo, já tá para sair. Então, nós temos um bebezinho que tá aqui nessa situação e o batimento cardíaco dele tá muito alterado. Então, a gente tem uma indicação por sofrimento fetal de fazer a episiotomia para poder fazer essa saída do bebê mais rápido. Em vez do bebezinho ficar aqui, ó, encostando nessa parede e volta, encosta e volta, e ele já tá com sofrimento, vai demorar um pouco mais, pode ser até que ele saia, só que vai demorar mais, então ele pode ficar um pouco, sofrer por conta desse batimento dele que tá ruim e tá demorando para sair.
Mas isso quando a gente vê que essa demora está sendo devida a um bloqueio aqui da pelezinha, né? Dessa partezinha aqui da vulva da paciente. Então, você vê que a cabecinha está presa. Ela não está saindo por conta disso aqui. Em algum momento, gente, se você deixar evoluir, vai sair. Pode lacerar aqui o períneo, ou até pode nem lacerar, mas vai sair. Só que o problema é que às vezes a gente precisa acelerar essa saída por conta do sofrimento fetal, tá? Então, nesse momento, estaria indicada a episiotomia. Um outro momento é quando você tem a distócia de ombro. O que é distócia de ombro? O ombro do bebê, por incrível que pareça, essa distância de um ombro ao outro é a parte mais larga do bebê, não é a cabecinha. Então, para sair a cabecinha não é o mais difícil. A cabeça, ela se molda, por isso o bebezinho tem as moleirinhas, né? Que uma parte do osso fica por sobre o outro para diminuir o tamanho da cabeça para ele sair. Mas o ombro não tem muito como ele fazer isso. O máximo que ele pode fazer, ó, é se abraçar e diminuir um pouquinho esse diâmetro, mas não diminui muita coisa. Então, às vezes, quando o bebê é muito gordinho ou algumas outras circunstâncias, esse espaço é muito grande e um dos ombros do bebê fica preso nessa região aqui, ó. Aqui nós temos um osso, tá? Que se chama pubis. E aí, esse ombro anterior aqui do bebê, ele se prende atrás do osso e ele não consegue descer. A cabeça sai, mas o ombro não sai, fica preso aqui atrás desse osso, atrás do pubis. E aí, o que acontece? Às vezes você precisa fazer algumas manobras e precisa introduzir a mão dentro da vagina para poder liberar esse ombro. E aí, se você fizer a episiotomia, você aumenta esse espaço, né, da vagina e você consegue trabalhar com a sua mão ali dentro para poder fazer as manobras, tá? E às vezes, só mesmo de fazer episiotomia, já aumenta o espaço e o bebezinho já consegue tirar o ombro anterior atrás do pubis. Então, essas são algumas indicações. Mas o obstetra vai avaliar a necessidade de se realizar ou não. Então, a gente já viu que são momentos poucos, né? A gente não tem uma indicação, assim, muito precisa de quando fazer episiotomia. A episiotomia, gente, não é o grande vilão. O vilão é aquele que faz episiotomia em todas as pacientes, sem discriminar. Então, ele não tem noção, não faz uma avaliação de que essa paciente precisa, essa paciente não precisa. Porque quando indicado, a episiotomia tem seu valor, mas ela não deve ser indicada para todas as pacientes. E sim, ela deve ser a exceção e não a regra. Espero que tenha esclarecido vocês. Qualquer dúvida vocês podem mandar. E até o próximo vídeo. Um abraço para todos!